Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação da TV Câmara, aqui pelo canal 61.4, canal aberto em sinal digital, pelo canal 4 da NET e também pelo portal www.riopreto.sp.leg.br. Obrigado pela sua audiência. Este é o Câmara Cidadania, que hoje tem o prazer de receber a doutora Priscila Cruvinel, ela que é advogada, tendo atuado como assessora jurídica na Prefeitura Municipal de São Paulo em algumas gestões e ainda como membro de conselhos municipais de gestão. Ela é especialista em gestão pública. Muito obrigado, doutora, pela sua participação. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Milton. O prazer é todo meu de estar aqui. Ok. Nós vamos falar como se fosse um pretenso candidato a candidato. O que é preciso para eu me candidatar a prefeito ou a vereador da minha cidade? O cidadão que está nos assistindo, ele tem tempo ainda de se candidatar, doutora? Bom, Hamilton, é bom esclarecer que antes é imprescindível verificar se você preenche os requisitos da lei. Quais são esses requisitos? São os requisitos constitucionais e legais. Esses requisitos são os da elegibilidade, o da incapacidade e o da não inelegibilidade. Quais são esses princípios? Eles estão elencados lá na Constituição Federal e são a nacionalidade, tem que ter a nacionalidade brasileira. Estrangeiro não pode. Estrangeiro não pode. A filiação partidária. O eleitor tem que estar inscrito na circunscrição onde ele pretende se eleger. E principalmente a idade mínima exigível, que para prefeito e vice-prefeito de 21 anos e para vereador de 18 anos. Hamilton, é importante a gente esclarecer que essa idade de constitucional mínima ela é verificada, no caso de prefeito e vice-prefeito, na data da posse. Porém, houve uma alteração na legislação. Então, desde o ano passado, através da Lei 13.165 de 2015, é obrigatório verificar a idade mínima para o cargo de vereador na data do dia 15 de agosto, ou seja, o último dia de filiação do candidato. Você falou aí de uma mudança que houve. Eu queria saber se houveram mais mudanças nas eleições agora de 2016. Houveram diversas mudanças. As principais mudanças estão vinculadas com os prazos. Então é o prazo de filiação, que antes, para se candidatar, você tinha que estar filiado a um partido durante um ano antes das eleições. Agora são 6 meses. Outro prazo importante é o prazo da convenção partidária. Antes, os partidos tinham que estabelecer essa convenção partidária até julho, e agora não é até o dia 5 de agosto. Então, houve muitas mudanças com relação a prazo. O prazo da propaganda eleitoral também, que foi reduzido por um tempo, agora são 45 dias. Então, a maior mudança foi com relação aos prazos. E, principalmente, o assunto que está sendo mais debatido e discutido são os financiamentos das campanhas eleitorais. Antes, os partidos podiam receber financiamento das pessoas jurídicas. Isso não pode mais ocorrer. Agora os partidos poderão receber apenas financiamento de pessoas físicas ou do próprio fundo partidário. Você me falou aí das campanhas políticas. Quando elas começam? Nas ruas, na TV, na internet? Então, as campanhas políticas, elas começam oficialmente no dia 16 de agosto. Dia 15 acaba a data da candidatura do candidato, né, o registro da candidatura, da candidatura, e no dia 16 começa as propagandas eleitorais. No rádio e na TV começa depois, começa no dia 26 de agosto, ou seja, reduziu muito esse tempo de campanha eleitoral nos rádios. Reduziu também, é importante frisar, o tempo dessas campanhas, que agora elas podem ser para cargos de prefeito apenas de 10 minutos, antes eram 30 minutos. Continua aqueles 2 blocos, né, que tinha nas TVs e nos rádios, porém foi reduzido esse tempo. Para vereador também houve uma redução significativa no tempo, no período, né, agora pode ser de 30 a 60 inserções, porém no tempo, desculpa, agora é até 70 minutos. 70 minutos? 70 segundos, perdão. É bom frisar, 70 segundos, isso. Tá. Você havia me falado das campanhas que agora elas poderão só ser financiadas por pessoas físicas. Você teria meios de mensurar, por exemplo, o máximo de uma candidatura em Rio Preto, por exemplo, para vereador e prefeito, e como os candidatos vão arrecadar esse dinheiro?
E depois ainda, como é que vai ser essa prestação de contas? Então, exatamente essa reforma eleitoral, ela surgiu para isso, né? Para tentar reduzir os valores das campanhas que eram milionárias. Então, o que acontece? Agora, com essa reforma, o Tribunal Superior Eleitoral publicou já no site, se o cidadão em casa quiser verificar, vai poder ver lá a tabela com cada município o valor máximo da campanha que pode ser gasto. Isso está no site? Está no site do Tribunal Superior Eleitoral. O telespectador pode consultar. Ok. E lá tem os valores. Aqui em São José do Rio Preto, aproximadamente, não vou falar os centavos exatos, mas está em torno de 1.800.000 para o cargo de prefeito. E para o cargo de vereador está em torno de R$78 mil. Então, assim, os municípios vão estar lá relacionados. Esse valor foi feito com que base? Com base em até 70% do que foi gasto nas eleições eleitorais, para você ter uma noção de quanto era essas eleições anteriores. Então agora 70% disso, então está lá no site, a pessoa pode pesquisar. E essa prestação de contas agora, ela antes, no cargo de prefeito e vice-prefeito, era feito por um comitê financeiro. Agora não, independente de ser prefeito, vice-prefeito ou vereador, ela será realizada pelo próprio candidato. Aumenta a responsabilidade. Sim, sem dúvida. Agora, qual a importância de uma assessoria jurídica aos candidatos a cargos eletivos municipais? Principalmente se defender das normas eleitorais. Porque um candidato, ele pode estar participando das eleições e está ultrapassando alguns limites que a assessoria jurídica vai poder orientá-lo para que isso não ocorra. Então ele pode ter uma perda de mandato, ele pode estar sendo processado criminalmente por uma propaganda que não foi feita de acordo com as normas eleitorais. Então o candidato ele está mais preocupado com a campanha em si. Então ele precisa desse resguardo jurídico para que ele não infrinja essas leis. Se me permite voltar, uma resposta sua, que você falou dos financiamentos de campanha. Como é que os candidatos ou pretensos candidatos farão com essas doações de pessoas físicas? Como é que se dá isso, doutora? Os financiamentos das pessoas físicas, eles se dão através de depósitos ou cheques que são instituídos diretamente para o partido. Hoje em dia, não se faz mais doação para o próprio candidato, como era feito anteriormente. Então, houve essa mudança. Então, vai ter que haverá as doações às pessoas físicas, né? Sempre respeitando aquele percentual de 10% do valor bruto da pessoa do ano, no rendimento anterior às eleições, do ano anterior às eleições, e também ao fundo partidário, que estará disponível também para os candidatos. Então, o fundo partidário é do partido e ele é distribuído na legenda das coligações e tudo mais. Agora nós vamos falar de um outro ponto aí das eleições. O que se configura uma propaganda antecipada e a partir de quando será permitida? Então, a propaganda antecipada, ela surgiu agora com a mini-reforma, né? Ela apareceu agora e existe agora a possibilidade do candidato ser pré-candidato. Estamos num período de pré-candidatura. O que seria esse período de pré-candidatura? O candidato, ele pode exaltar as suas qualidades na imprensa, na própria internet, que é uma veiculação hoje muito mais rápida, sem que isso configure uma antecipação de propaganda eleitoral da candidatura dele. Mesmo assim, isso daí será bastante examinado, verificado, para ver se ele não Exatamente, porque ele não pode solicitar, requerer votos. Sim. Então tem que ser tudo muito bem pensado. E você falou em votos. O que se caracteriza uma compra de votos? E o que isso pode ocasionar ao candidato, doutora? Olha, a compra de voto, ela é caracterizada quando o candidato dá alguma oferta em troca desse voto. Então, toda vez que você ouve alguém falar que recebeu algum benefício do candidato, se configura a compra do voto. E a compra do voto, ela é penalmente criminal e ainda ele pode perder a candidatura caso seja o seu registro de candidatura, e se ele for eleito, ele pode ser cassado. Fora isso, quais são os outros principais crimes eleitorais, doutora? Olha, a cassação do mandato é o crime que maior divulgação nós temos. Porém, nós temos a multa, né? A multa
que tem valores significativos, elas variam de 2 a 8 mil reais. Parece um valor pequeno, mas em cidades que nós temos um número de eleitores pequenos, onde a disponibilidade de recursos é de até 10 mil reais, você pagar uma multa de 8 mil reais para um candidato a vereador é um valor bem significativo, às vezes por causa de uma propaganda. Então a multa é um valor que está incidindo muito a cassação do mandato ou do diploma, né? Se ele ainda não está ocupando o cargo, são as sanções mais severas. Tá, ok. Doutora, nós vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já volta já, ok? Tá, Câmara Cidadania, 1 minuto só. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Estamos de volta com Câmara Cidadania, aqui pela TV Câmara, canal 61.4, canal aberto em sinal digital, pela TV Câmara, canal 4 da NET, e também você pode acessar o nosso portal para esse programa e para toda a nossa programação, www.riopreto.sp.leg.br. Estamos hoje conversando com a doutora Priscila Cruvinel, ela que é especialista em gestão pública. Doutora, mudaram as regras para boca de urna? Mudaram. Mudaram porque, na verdade, você tem que estar agora mais atento às bocas de urnas, porque os crimes eles estão sendo mais puníveis. Ah, tá, ok. E o que o candidato pode ou não fazer no dia da votação? Isso às vezes é até uma pergunta que se faz. O candidato, quando vai votar, o que ele pode e não pode fazer? Então, o candidato ele não deve jamais, nas próprias urnas, instigar o voto nele, sabe? Fazer aquela propaganda, ir com a roupa da cor do partido, fazer essa divulgação, requerer votos para a imprensa na hora que vai falar sobre as eleições. Então isso é o principal, assim, que é o maior erro cometido hoje pelos candidatos. Ele vai até as eleições, nas urnas e acaba fazendo alguma propaganda. Nós aqui da TV Câmara, em grande maioria, nós somos funcionários públicos. A pergunta é essa: nós, como funcionários públicos, nós podemos manifestar o voto publicamente? Não. Enquanto você estiver utilizando a máquina pública dentro das repartições, você tem que tentar ser o mais afastado possível dessa área política. Então, assim, funcionário público pode ir trabalhar com a cor, com a camisa do partido? Não. Pode colocar o santinho na mesa? Não, não pode. Porque senão vai caracterizar um processo de totalmente desvantagem para o candidato que não tem essa pessoa para representá-lo perante a administração pública, porque lá circulam muitas pessoas, né? Então, tudo que vai afastar ou que vai desequilibrar a competição é proibido. Nós sabemos que hoje em dia as redes sociais, elas estão aí, elas são bastante participantes, inclusive até de processos eleitorais, e ajudam até no processo. Você acha que elas são uma ferramenta muito utilizada nessas eleições? Agora, se sim, existem regras para isso? Elas foram extremamente utilizadas agora nas eleições de 2016 e nas eleições anteriores também foram bastante utilizadas. Hoje em dia, o meio de comunicação mais veloz que se tem para falar, para comentar sobre política é a internet. Então a internet ela tem debates, ela tem várias divulgações, fala sobre o candidato, avalia a vida pregressa desse candidato. Então é uma ferramenta de extrema importância na campanha eleitoral. Quais são as regras? As regras são respeitar esse período antes da propaganda eleitoral. Então, a partir do dia 15 de agosto, é possível se fazer a campanha eleitoral dos candidatos. Agora não. Agora só fazemos o quê? A pré-campanha, né? Não estamos podendo solicitar, requerer votos para o candidato.
Agora, no que diz respeito à construção da imagem dos candidatos, até onde a assessoria, os profissionais de marketing podem interferir? A assessoria de marketing não é muito a minha área, né? Porém, ela cuida, ela preserva a vida do candidato. Então, ela está sempre preocupada com a imagem, com a caracterização desse político. A área jurídica, que seria mais a minha especialização, seria essa pessoa responsável por orientar esse candidato, para que ele não infrinja em nenhuma norma eleitoral. Por outro lado, como é que os eleitores eles devem avaliar os candidatos? É possível a gente conhecer melhor o candidato pela propaganda eleitoral, doutora? Eu acredito que não basta a análise na propaganda eleitoral. A gente tem que buscar sempre conhecer o nosso candidato pela vida pregressa dele. Então, o que vem na campanha, às vezes vem um pouco mascarado, vem um pouco enfeitado. Então, é necessário que o eleitor, na hora que ele vai selecionar o seu candidato, ele dê uma olhada no que aconteceu antes, veja as reportagens anteriores, se ele já ocupou um cargo público, como foi o comportamento dele durante o exercício desse cargo público. Então, eu acho que só a campanha não é assim decisivo para que você selecione o seu candidato. Você acha que nesse pleito agora de 2016, os candidatos eles vão estar atentos a todas essas regras do tribunal? Depende. Se o candidato tiver uma assessoria jurídica por trás, acredito que sim. Se o candidato, infelizmente, não tiver condições de ter essa assessoria jurídica, ele tem que recorrer às análises das leis que foram promulgadas, ao site do Tribunal Superior Eleitoral, para se informar, para que não incorra em nenhuma infringência de lei. Qualquer informação ele pode obter no site. Todo tipo de informação referente ao pleito, inclusive desse ano. O pleito desse ano, inclusive qualquer cidadão, é um site que está carregado de informações para o cidadão, e tudo que você precisa saber sobre as eleições de 2016 está disponibilizado no site. Bem antigamente, a gente via comícios, showmícios, isso não existe mais. Não existe, está proibido pela mini-reforma agora. Tá ok. Inclusive as propagandas, é importante salientar que as propagandas em locais privados reduziram muito de tamanho. Antes você podia fazer uma propaganda de até 4 metros quadrados, agora é meio metros quadrados. É proibido as pinturas. E essa propaganda nas áreas privadas, ainda elas só podem ser feitas no papel ou adesivo, de meio metro quadrado. E esses cartazes que eles colocam, por exemplo, avenida fora, colocam em poste? Não pode. Nada na área pública pode ser divulgado. Nada? Nada. Quer dizer que está bem diferenciado, então. Está bem diferenciado. Na verdade, já essa transformação das propagandas em áreas públicas, tanto nos viadutos, por exemplo, que coloca aquelas faixas, está proibido desde 2013. Só que não entrou nas eleições de 2014 porque não tinha dado aquele período de 1 ano entre a criação da lei e as eleições. Então, a primeira vez que vai ser requerido, solicitado e obrigatório será agora nas eleições de 2016. E a punição será severa, doutora? Severa, de R$2.000 a R$8.000. Por candidato? Por candidato. Por propaganda irregular. E aí que você tem que estar de olho nos seus concorrentes, né? Por isso que tem assessoria jurídica. A assessoria jurídica também faz esse trabalho de estar fiscalizando os serviços dos candidatos concorrentes. Uma curiosidade apenas, doutora. Você tem ideia, mensurar, por exemplo, a quantia de pré-candidatos já aqui para Rio Preto ou não? Ou não se pode ainda... Não, assim, a gente tem aquelas informações que a gente acompanha pela mídia, né, de aproximadamente de 3 a 4 candidatos, né, a prefeito. Para vereadores você já tem uma ideia? Não, para vereadores eu ainda não tenho essa informação. Isso fecha quando? Para você ter mais ou menos a exatidão. A exatidão que vai ser publicado, divulgado, é no dia 15 de agosto. No dia 15 de agosto. Dia 15 de agosto finaliza o registro dos candidatos. Então, a partir do dia 16 de agosto já teremos os nossos candidatos. E hoje, até com o advento da internet, como você disse, né, tudo é rápido e até a apuração é rápida, é isso? Isso, muito rápido, né? Agora, com os meios eletrônicos, a gente demora horas, a gente já tem o resultado. Para já saber o candidato, para já saber o vencedor. O vencedor. Os municípios, por exemplo, todos eles aqui do estado de São Paulo, eles terão suas eleições para
Prefeito, vice-prefeito e vereadores. Existe alguma particularidade ou existe algum município que não terá esse tipo de eleição? Ou todos eles estão... Todos terão. A particularidade existe com relação ao segundo turno, né? Aí já é diferente no caso da quantidade de habitantes. Eleitores, isso. De eleitores, exato. Cidades que possuem menos de 200 mil eleitores não tem segundo turno. Ah, tá ok. Só acima disso terá segundo turno. Exato. Existe um limite para candidatos, para número de candidatos para cada cargo ou não existe isso? Existe o limite estipulado agora na mini-reforma, né? Já vinha, antes era 150%, agora 200% do número de vagas existente na Câmara. Ah, tá ok. Por exemplo, se você pega uma cidade aí do porte de 500 mil habitantes, independe isso. Se tiver, por exemplo, 5, 6 candidatos a prefeito, ou tiver 2 candidatos... Não, candidatos a prefeito nós não temos quantidades fixadas. Não tem fixadas. Aí isso... Pode ter. Só temos para o cargo de vereador. Vereadores. Só para as eleições proporcionais. Tá. Lembrando que a eleição se dará no dia 2 de outubro. Em primeiro turno. E para a cidade com mais de 200 mil habitantes, no dia 30 de outubro. E a posse tanto para prefeito como para vereador? Em janeiro. Em janeiro. Tá ok. Existe ainda, doutor, aquela quantia de votos que seleciona um candidato para, numa final, ele pontuar? Porque às vezes a gente fala assim, poxa, tem 2 ou 3 candidatos, só vai entrar um. Como é que funciona essa conta? Como é que é essa matemática que a gente não entende até hoje? Essa matemática ela funciona dentro do partido, né? Então o partido se reúne nas convenções partidárias e lá eles mesmos selecionam. Na realidade, eles selecionam quem tem maiores chances. Independente de por exemplo, de 3 ou 4 estarem disputando. Exato. Pela mesma sigla. Pela mesma sigla, independente disso. Doutora, chegamos ao final. Tá ótimo. Você vê como é que o tempo passa. Muita coisa poderia ser dita, mas você elucidou bastante aqui. Obrigada, para aquelas pessoas que pretendem ser candidatos. Agradeço mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço. Pode sempre. Obrigada. Câmara Cidadania volta semana que vem com outro assunto de interesse do cidadão. TV Câmara, o canal do Legislativo.